Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um dia de aula. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa série de aulas Apocalipse, Revelação. Hoje nós estamos no capítulo 6, parte 2. Então, hoje nós vamos abordar sobre o cavalo preto e amarelo, tá bom? Mas eu te convido a um momento de oração, se possível, para que a gente possa iniciar a nossa aula. Vamos lá? Senhor Deus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo mais a tua palavra, que o Senhor nos traga entendimento, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor prepare os nossos corações, Senhor, para que essa palavra caia num solo fértil e que gere frutos nas nossas vidas. Nós pedimos pela aula de hoje e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal, vamos lá. Bom, então hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 6. O capítulo 6 nós estamos abrindo os selos, né? Nós já abrimos o primeiro e o segundo selo na aula 6, parte um, né? Capítulo 6, parte um. Nós falamos do cavalo branco e do cavalo vermelho. Hoje nós vamos abrir o selo número 3 e número 4. Nós vamos falar sobre o cavalo preto e o cavalo amarelo. E assim nós damos sequência ao capítulo 6 até terminar. Bom, então hoje nós vamos ler do versículo 5 até o 8 e eu vou fazer uma leitura rápida para vocês dessa parte toda, né, dos dois cavalos, mas depois nós vamos falando mais detalhadamente sobre cada um. Então, quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, fome, pragas e animais selvagens da terra. Bom, então essa é a nossa leitura de hoje. Nós vamos meditar nessa parte. Nós estamos, então, falando sobre esses quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Então, na aula anterior, que na parte um eu já expliquei sobre o número 4. Eu vou fazer uma revisão rápida, tá? A gente percebe que a gente tem quatro cavaleiros, quatro seres viventes, lembra? Cada ser vivente libera um cavalo, né? Então, o terceiro liberou o terceiro, o quarto. O que que significa esse número 4? Por que 4? O 4 é quando Deus quer nos enviar a mensagem de que ele envolve a totalidade da criação. Tudo que envolve a gente aqui embaixo, né? O governo, o domínio de Deus sobre tudo. Então, é o domínio de Deus sobre a revelação, seria os quatro evangelhos. Domínio de Deus territorial, então seria os quatro cantos da terra, leste, oeste, norte, sul. O domínio dos elementos, né? Então, terra, fogo, água e ar, ou do tempo, primavera, verão, outono, inverno, das estações e também a lua, né? São quatro estações, quase quatro estações, não, desculpa, quatro fases. O domínio da revelação, né? Os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e assim vai. Então, é uma mensagem de Deus, o número 4 representando Deus na totalidade, em tudo que envolve a gente, com todo o governo, né, e domínio sobre isso. Então, esses quatro cavaleiros representam Deus agindo como se fosse em toda a terra, tá? Bom, no capítulo 6, parte um, nós falamos sobre o cavalo branco, tá? Uma revisão rápida, se você não assistiu, perdeu essa parte dos dois primeiros cavalos, tá lá na parte um, capítulo 6. Você pode ir lá na playlist do canal, que fica todas as aulas juntas, separadinhas lá, para ficar mais fácil para encontrar. E nós estamos gravando aos poucos, porque, né, são muitas aulas e nós começamos por agora. Então, o primeiro selo, o cavalo branco, ele tem a possibilidade de o cavaleiro, né, de ser ou Jesus
ou a pregação do evangelho, o anticristo e a vitória militar. Isso são as quatro principais opções, tá? Nós falamos também sobre o cavaleiro vermelho. Então, as possibilidades é que esse cavaleiro representa mesmo guerra, violência, morte. Ou ele poderia ser representado também como o Império Romano Antigo, ou um novo tipo de império que vai dominar sobre todas as coisas, resultando em guerras e violência. O próprio deterioramento humano, né, de um matando o outro ali pela perversidade, pelo aumento da maldade no mundo e também envolvendo a perseguição dos cristãos, o aumento dessa morte, dessas guerras em relação a isso também, tá? Bom, então esses foram os primeiros selos, mas hoje nós estamos focados no selo número 3. Então nós vamos ler agora a passagem com mais calma para a gente falar de alguns elementos. Bom, então eu estou aqui agora no versículo 5 e 6. Fala assim. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, então Jesus continua abrindo os selos, ouviu o terceiro ser vivente dizer: Venha. Então, você vê, o ser vivente dá a ordem, né? E diante de mim estava um cavalo preto, o seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouviu que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Bom, o que a gente pode falar das características deste cavalo preto, né? Que o seu cavaleiro, ele tem uma balança na mão, e a gente logo ouve, né, um ser vivente referindo sobre peso, né, de 1 quilo por 1 denário, 1 quilo de trigo, 3 de cevada por 1 denário, e ele dá uma direção específica sobre não danificar o azeite e o vinho. Olhando as possibilidades, né, desse cavalo, desse cavaleiro, a gente associa ele a quê? A fome, a escassez, né? Isso pode ser devido, né, a alguns fatores que isso pode acontecer, como uma corrupção, uma pobreza geral que vai atingindo a humanidade, ou uma própria injustiça social, uma crise econômica, né, ou uma opressão mesmo. Então, isso, a fome pode vir de várias consequências, no caso que a gente não consegue listar uma específica, mas são algumas opções para ter como resultado essa escassez, né? Bom, o detalhe dessa escassez que fala sobre 1 quilo de trigo para 1 quilo, para 1 denário, né? A gente vai entender esse negócio de quilo e denário daqui a pouco. Seria a questão específica, né, a instrução específica de não danificar o azeite e o vinho. O que seria isso? Por que azeite e vinho? Então, alguns estudiosos, eles explicam que esse termo, né, o vinho, o azeite, no momento de escassez, ele é considerado um artigo de luxo, ele é não essencial, né? Então, o que que a gente pode ver dessa ideia aqui, né? Tipo, interpretar essa ideia? Como se poderia indicar que uma minoria estaria controlando a maioria, e essa minoria não seria tão afetada, porque os bens de luxo, né, do vinho, do azeite, né, que eles têm a possibilidade de adquirir, não seriam danificados, ou seja, estariam disponíveis, né? E mesmo que disponíveis, às vezes eles sofressem uma certa diminuição, eles teriam a capacidade, né, de adquirir. Então, isso também pode estar relacionado a uma sanção econômica, né? Então, onde poucos controlam mesmo a maioria e alguns teriam a possibilidade de continuar tendo esses artigos de luxo, porque eles não seriam danificados, né? Bom, dentro disso, vamos pensar o que está associado a essa questão do denário. Eu coloquei uma foto ilustrativa aí de um denário para vocês. Então, o denário é uma moeda mesmo do sistema monetário romano. Ela era a moeda de maior circulação naquele tempo. E essa moeda, ela correspondia a um dia de trabalho, né? A gente pode ler Jesus falando sobre o denário, o dia de trabalho, numa parábola, né, da vinha que ele contou em Mateus capítulo 20, tá? Eu coloquei logo aí abaixo, né? Jesus disse: Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha, né? Então, Jesus conta uma parábola, ele usa o denário associado ao dia de trabalho mesmo.
Bom, com esse denário, então, um trabalhador ele poderia alimentar a sua família por bastante tempo, porque ele poderia comprar de cerca de 8 a 15 quilos de trigo, né, ou de pão, por um dia de trabalho. Mas agora a gente vê que nesse cavaleiro liberado, isso muda a situação. O que antes era possível de 8 a 15, agora vai ficar um para um, né? 1 quilo por um denário. E isso mostra o nível da escassez, né? Uma fome mesmo severa, porque um dia de trabalho não consegue alimentar a família por muito tempo. E por que 3 quilos de cevada? A cevada também é um cereal, mas ela era mais usada para alimentar os animais, porque nutricionalmente ela é mais pobre do que o trigo. Então, ela é um valor mais barato, então seria 3 quilos para um. Mas mesmo assim, né, vai ser de toda forma uma grande escassez. Isso aqui também pode se referir à fome, não só humana também. Aqui no caso, se referindo à cevada, a gente pode associar também a uma fome dos animais em geral, né? Do que a gente também, no nosso tipo de agropecuária hoje em dia, as coisas, então vai ser consequência em todas as esferas, né? Não só humana. Bom, para a gente falar sobre o cavalo preto, preto um pouquinho mais, vamos ler algumas outras passagens onde Deus ele menciona essa escassez de comida, né, a fome em outras partes da Bíblia. A gente pode ler lá em Levítico, capítulo 26, versículo 26. Deus, ele vai sempre avisando sobre os juízos dele, né, para o povo, para que o povo volte para os caminhos dele e se arrependa. Então Deus fala: quando eu cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão num único forno e repartirão pão a peso. Tá vendo? Pão peso, tá vendo? Igual lá. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Então aqui Deus avisa, né, sobre as consequências dos pecados, o afastamento do povo dele, da presença dele, né? A gente também pode ler em Ezequiel, capítulo 4, do 16 ao 17, no qual Deus explica o motivo aqui. Ele fala, filho do homem, né? Ele fala para o profeta, cortarei o suprimento de comida em Jerusalém. O povo comerá com ansiedade comida racionada e beberá com desespero água racionada, pois haverá falta de comida e de água. Ficarão chocados com a aparência uns dos outros e definharão por causa da sua iniquidade. Então, a gente pode ver, pessoal, que por mais estranho que seja, né, a gente pensar, ai, por que que Deus permite isso, né? Seu próprio Jesus abrindo o selo, porque Deus, ele não faz nada sem causa, né? Ainda que a gente não compreenda a mente de Deus completamente, ele tem os seus juízos, né? Deus é amor, mas ele também tem os juízos dele, e ele fala que é por causa da iniquidade, né? Do pecado. Então, o pecado do povo, né? Especificamente aqui, ele está falando de Jerusalém, especificamente aqui. Então, ele fala que isso traz uma consequência. Então, ele fala: olha, haverá falta e vocês definharão por causa da sua iniquidade, né? Bom, mencionando o que eu disse, que poderia ser um tempo de controle, né, da economia, a gente pode ver também em Apocalipse capítulo 13, versículo 17, que haverá um tempo em que ficará muito difícil, né, para os cristãos, especificamente, no qual as coisas serão controladas, e ao menos que a pessoa se submeta ao sistema, ao que foi criado, ela terá dificuldade de se alimentar especificamente, ou de ter seus suprimentos. Então, a Bíblia fala aqui: também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. A gente está um pouco longe de chegar nessa passagem, né? Que é uma passagem bem interessante. Todo mundo tem curiosidade para entender isso aqui. Mas o nosso foco é ver que haverá um tempo mesmo que vai ter essa dificuldade de comprar e vender, né? Que a gente pode ser associada também à própria alimentação, a uma fome também
para aqueles que não vão se submeter ao sistema, ou que não vão concordar com esse espírito do anticristo aqui do sistema contra Deus, né? Bom, e falando em fome, a gente pode associar algo ainda além da fome só do pão, né? O fome da comida. Em Amós capítulo 8, Deus diz assim: Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda a terra, a toda essa terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Então, e vai existir uma fome, né, da palavra de Deus. Eu acredito que essa fome já começou, né? Ela vai se intensificar. Então, Deus, ele chama, né, o seu povo ao arrependimento, ele chama o seu povo a voltar ao caminho, ele chama o seu povo à obediência, a permanecer na aliança, né, a não eh, adorar outros deuses, a focar nas alianças, né, dele com o seu povo, a permanecer firmes. Então, esses juízos de Deus, ele desperta o povo para o caminho errado, né? O povo que está no caminho errado para que volte para o caminho certo, né? Bom, continuando então a nossa leitura da palavra, vamos abrir o quarto selo. Que tal? Então vamos ao quarto selo agora. O que que vai ser liberado aqui? Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, fome, pragas e animais selvagens. Aqui a gente já vê alguns elementos que nós já vimos em outro cavalo, né? A espada, né? A fome, né? Nós vimos a espada no cavalo vermelho, a fome agora no cavalo preto. Aqui acrescentou então as pragas e os animais selvagens. Aqui tem uma direção específica, né? Nós vamos ler sobre a morte aqui de um quarto. Então vamos ver os elementos do cavalo amarelo. Então, no cavalo amarelo, o primeiro elemento é que o seu cavaleiro chama-se Morte. Então a gente já entendeu que esse cavalo está se referindo à morte mesmo. Fala sobre o Hades, o seguir. A gente vai falar sobre o Hades no finalzinho da aula, tá? Vou explicar o que seria esse Hades. E o poder desse cavaleiro é sobre um quarto da terra, né? O poder de quê? De matar. A espada, fome, praga e animais selvagens. Então, vamos dar uma olhada nos detalhes sobre esse cavalo. Então, o cavalo já é muito específico, ele fala sobre a morte. Então, eu quero ler para vocês algumas outras passagens que pode trazer esse sentido também do juízo de Deus, né, em alguma outra parte da Bíblia. E nós vamos de novo no profeta Ezequiel. Bom, em Ezequiel 14, capítulo 21, a gente consegue ler assim: Pois assim diz o soberano, o Senhor: Quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus quatro terríveis juízos: a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para com eles exterminar os seus homens e os seus animais. Então, aqui Deus é muito específico. Ele fala sobre quatro terríveis juízos. E aqui no caso, né, como Ezequiel profetizava para o povo daquele tempo em Jerusalém, ele especifica, né, sobre a espada, a fome, os animais selvagens e a peste. Exatamente os elementos que nós podemos ler no cavalo amarelo. O cavalo amarelo, a gente chama ele de amarelo, né? Mas alguns estudiosos explicam que a cor especificamente dele a gente não consegue detalhar, que seria um amarelo esverdeado, pálido, muito referente a quando a pessoa está em estado de morte mesmo, né? Assim. Então, seria a cor do cavalo muito associado a isso. Bom, mas eu quero continuar lendo essa passagem, então, em Ezequiel 21, eu vou ler agora o 22 e o 23. Deus fala assim: Contudo, haverá alguns sobreviventes,
filhos e filhas que serão retirados dela, da Jerusalém aqui. Eles virão a vocês, e quando vocês virem a conduta e as ações deles, vocês se sentirão consolados com relação à desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém. Vocês se sentirão consolados quando virem a conduta e as ações deles, pois saberão que não agi sem motivo em tudo quanto fiz ali. Palavra do soberano Senhor. Então, essa palavra nos diz que Deus não age sem motivo, tá? Então, os juízos de Deus, aqui ele está falando desses terríveis juízos, ele tem um motivo para agir. O motivo sempre é despertar o seu povo, né? Não é sempre, né? Mas um dos motivos, né? Despertar o seu povo, trazer o povo ao arrependimento, trazer o povo de volta ao caminho dele, às alianças dele, e manter, né? O povo no caminho mesmo, né? Na direção de Deus. Então ele fala que isso não é sem motivo, tá bom? Então, por mais que a gente não compreenda o agir de Deus nos juízos dele, ele tem o seu motivo de agir. E falando então sobre a morte, que a gente falou do cavaleiro, né, que chama morte, nós vimos essa palavrinha diferente aqui, né, que o Hades o seguia de perto. O que é o Hades, Renata? Eu vou explicar para vocês, né, não de uma forma profunda, mais superficialmente, mas que você possa entender. O Hades, então, é um termo que se refere à habitação dos mortos, né? O Hades é uma palavra em grego, mas ela substitui uma palavra em hebraico também. Então, ela no hebraico, no Antigo Testamento, né? Ele foi escrito em hebraico, aramaico, o Novo Testamento em grego. Então, no hebraico, a palavra seria Sheol, ou Seol, eu não sei se assim se pronuncia, né? Que seria como se fosse o reino dos mortos em geral, o local onde as almas vão quando partem daqui, né? E no caso, seria um local onde as almas estão sem corpo material. Isso que você está falando, Renata. Eu vou explicar daqui a pouco, um pouquinho no final sobre isso, tá? Então, seria quando o corpo físico é sepultado aqui na terra mesmo. Então, essa alma vai para esse local, que seria essa habitação, então, dos mortos, que a gente traduz, né, que pode ser traduzido como inferno. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre isso, eu vou ler para vocês Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, para a gente entender quem manda no Hades, né? Então, a gente lê Jesus dizendo assim: Sou aquele que vive, estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Quem comanda a morte e o Hades é Deus, tá? Que a gente tem uma ideia um pouco diferente. Quem comanda, a gente fala, né, do inferno, né? Como se fosse um inimigo. Bom, mas quem comanda a morte e o Hades é Deus. E especificamente agora Jesus, porque ele vence a morte. Então Jesus ele vem, ele morre a nossa morte, ele ressuscita, ele vence a morte, ele ganha nos céus toda a autoridade dos céus, da terra, acima de todo nome. Então Jesus ele tem toda a autoridade e poder sobre a morte, sobre o Hades. Quem comanda isso é Deus, né? Tanto a gente não precisa interpretar tanto isso, porque a gente sabe que a gente não escolhe o nosso dia de nascer e nem o nosso dia de partir daqui da Terra, né? Então a gente não fala, ah, não vou partir agora, vou partir daqui a alguns anos. Não, a gente não tem essa opção. Então o nosso tempo aqui é, é mesmo determinado por Deus, tá? Então quem comanda esse local é o próprio Deus, tá? Então Jesus ele tem a chave da morte e do Hades para que a gente já troque essas ideias que a gente tem sobre esse local dos mortos aqui, ou essa condição das almas, né, no reino da morte aqui, como a ideia que a gente tem de que é o inimigo que fica lá, né, atormentando as pessoas, né? Onde que está o inimigo, Renato? O inimigo está mesmo nos, nas regiões celestiais aqui, na terra mesmo, atrapalhando tudo, até que no final ele vai para o local definitivo dele, que a gente vai ler daqui a pouco. Bom, então o Hades, pessoal, não é um lugar definitivo que as almas ficam, é um lugar intermediário, um estado intermediário.
E como que a gente pode entender isso? Que daqui a pouco, no versículo seguinte que eu ler para vocês, eu vou falar sobre o estado final. Então, esse aqui é o intermediário. E a gente pode ler o próprio Jesus mencionando o Hades e alguma característica do que seria aqui em Lucas capítulo 16. Alguns estudiosos defendem que isso aqui não é necessariamente uma parábola, porque geralmente Jesus contava parábolas e ele não colocava nome nos personagens. Isso aqui, alguns estudiosos entendem que seria como se Jesus estivesse falando uma história real mesmo, porque ele tem nome, né? O personagem é o rico e o Lázaro. Então, Jesus é bem específico aqui. E ele cita, então, ele fala sobre o Hades. Então, vamos dar uma lidinha agora, né? Só no 22 ao 24. Chegou um dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Então, aqui é um lugar, junto de Abraão, né? Chamado também seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe. Então, está falando de uma separação, tá vendo? De um local, que é o Hades, onde o rico está, e de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então chamou, né, o rico. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque na minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Então Jesus é bem específico. Ele fala de um lugar de tormento já de fogo e ele fala que é um local onde esse rico, né, está, né, naquele momento depois que foi sepultado. Então, seria esse estado no local. E aqui Jesus é bem específico, né, de ser um local de tormento. Já no sentido do Sheol, Seol, né, a gente também pode ver quando Moisés, lembra, ele ora, Deus fende a terra e o povo cai e vive e fala que eles foram vivos ao Hades, né, ao Sheol, desculpa, né, ao inferno. Então, aqui a gente vai entender que Jesus foi específico, né, em explicar que o Hades seria um local de tormento. Mas também dá para entender no sentido geral da condição da pessoa já estar no estado, do corpo separado do espírito, né? Tipo, um estado intermediário ali. Por que estado intermediário, Renata? Porque o Hades, pessoal, não é um lugar final que a gente vai, né? A gente vai, não, a gente não quer ir para lá, né? Um local final para as almas. É um local intermediário, porque esse Hades, ele vai ser colocado em outro local. Em Apocalipse, capítulo 20, especifica o que que acontece com Hades. Depois que Jesus vencer tudo, né, a Bíblia fala: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Então, os mortos lá especificamente, então a morte e o Hades, né? E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O Lago de Fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no Lago de Fogo. Então, tem esse Lago de Fogo, né, que muitos associam ao, não sei se assim fala, é o Guiena, né, que seria então associado também ao Vale de Rinom, que seria o estado final, o local onde as pessoas ficariam pela eternidade. Por que pessoas? Porque aqui as pessoas já estarão em corpos ressuscitados. Então aqui não é só uma alma sem nada físico, né? Então é uma eternidade também física, tá, pessoal? Então a morte e o Hades vão ser lançados no lago de fogo. Então esse lugar que existe temporário ele vai ser colocado no local definitivo, tá? Que seria o Lago de Fogo. Bom, isso aqui é uma explicação um pouco superficial, né?
A gente não vai. Nosso foco aqui são os cavalos do Apocalipse, mas a gente precisava entender um pouco esse termo. Espero que você tenha compreendido. E hoje, então, nós encerramos a nossa aula. Nós estamos, então, no capítulo 6 parte 2. Ainda teremos a parte 3. Eu não tenho certeza se nós teremos a 4 ainda, né? Vamos ver quantas aulas ainda a gente precisa para terminar o capítulo 6. Mas se você quiser assistir a aula anterior, também já está no canal. Se você quiser assistir mais aulas também, fazer parte do canal, você pode se inscrever lá. E todos os versículos que eu li para vocês aqui, que nós lemos, eles estarão na descrição do vídeo, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.